Oi, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Gi para mais uma aula de redação e nesse vídeo a gente vai falar sobre o planejamento, como planejar uma redação do Enem e sobre a administração do tempo. Então vamos lá? Bom, o primeiro passo para a gente planejar o nosso texto é uma leitura, uma sugestão, claro, é uma leitura atenta do tema. Então, quando a gente abre a prova do Enem, né, no dia que tem a redação ou o simulado, a primeira coisa que a gente vai lá fazer é ver qual é o tema do Enem. Mas muitas vezes a gente vai lá e vê, é sobre aquele assunto. Pega uma palavra só, então é sobre esse assunto e já vai pensando nisso. Só que a gente tem que estar atento. Por quê? Cada palavra que tá ali no tema importa. Importa para que você possa falar especificamente daquele tema e não fugir do tema. Fugir do tema é algo que zera a redação do Enem. Então é muito importante a gente prestar atenção em cada palavra, fazer uma leitura com muita atenção para realmente entender, além do assunto que está sendo tratado naquela redação, qual é o tema que você tem que argumentar sobre. E aí eu vou dar um exemplo, né, que é o tema da redação do Enem de 2015. Quando a gente fala, o tema de 2015, né, que foi a violência contra a mulher, isso tá certo? Beleza, a gente tá falando do assunto, o assunto realmente foi a violência contra a mulher, né, nessa redação do Enem. Porém, o tema, ele é mais específico, ele vai dentro desse assunto da violência contra a mulher, o tema vai pedir pro participante do Enem falar da persistência dessa violência e não em qualquer sociedade, né, e não assim, no mundo como um todo, mas especificamente na sociedade brasileira. Então na sociedade brasileira é importante e a persistência é importante demais aí na hora de abordar o tema e não fugir dele. Porque se o tema fosse a violência contra a mulher na sociedade brasileira, a gente poderia, por exemplo, falar dos tipos de violência e aprofundar nisso, porque são vários tipos de violência. Agora, quando se fala da persistência, o Enem está indicando aí que o caminho da sua redação deve falar dessa continuidade. Daí os textos motivadores vão ajudar bastante nisso também. Mas o que acontece é que a violência contra a mulher na sociedade brasileira é algo que já é percebido como ruim já faz um tempo, só que ainda assim persiste. Então o tema da redação é sobre isso. É sobre essa violência contra a mulher na sociedade brasileira continuar, persistir, mesmo com algumas coisas já tendo sido feitas, outras não, e aí a gente vai compreender melhor nos textos motivadores. Mas a persistência é uma palavra-chave aí, certo? Então, quando você lê o tema aí da redação que você estiver fazendo, para você planejar bem o seu texto e não fugir do tema e acertar os caminhos, né, para seguir, leia, dê atenção para cada palavrinha, beleza? Show de bola! Segundo passo para planejar o texto. Beleza, a gente leu atentamente o tema e agora a gente precisa ler atentamente os textos motivadores. Os textos motivadores são aqueles textos que estão ali na página da proposta de redação do Enem. E eles estão ali justamente para ajudar o direcionamento da redação. Ali vão estar informações muito importantes, né, para desenvolver esse tema que foi colocado aí no passo 1. E ali podem estar vários caminhos, vários direcionamentos que vocês podem seguir, né? Vários pontos que podem ser abordados na redação. Cabe ao participante do Enem, né, avaliar, ver o que ele pode, né, diante desses caminhos apresentados, quais ele vai escolher para estar ali para desenvolver, né, qual ele vai escolher para planejar a sua redação e desenvolver. Lembrando que o seguinte, na redação do Enem a gente tem 30 linhas, então não vai dar para abordar todas as direções que estão lá nos textos motivadores, a gente vai ter que escolher 2 delas. Mas olha só uma dica importante. Na hora de ler atentamente os textos motivadores, não vamos ser nem 8 nem 80. Como assim? O 8, né, não ler os textos motivadores, né, não destacar nada, é ruim porque a gente não vai ter aí uma direção, né, que tá ali justamente para ajudar. Então a gente não pode ler ali o tema, achar que sabe tudo daquele tema e já ir direto para a redação. É importante ler os textos motivadores e marcar aquilo que você acha, né, que é interessante, o que te chamou a atenção, o que acha que pode ser usado na redação, né?
Agora, um outro passo, uma outra coisa que a gente também não pode pecar pelo excesso, né? Que é o que tá aí no GIF, que é destacar tudo. Se a gente destacar tudo, como o Enem, como eu tava falando pra vocês, né? Tem 30 linhas só pra gente escrever. Só, né? Depende da pessoa. Tem gente que acha 30 só e tem gente que acha 30 muito. Mas se a gente destacar tudo que tá ali, não vai dar para desenvolver aquilo tudo, né? Então a gente tem que ter aí essa ponderação. Tem que ler atentamente e a dica é justamente marcar o que te chamou a atenção, o que você acha que pode ser usado na redação. Então, dados, palavras-chave, marca lá. E aí, mostrando aí também no GIF que aí o GIF tá com marca-texto, né? Mas na redação do Enem a gente não tem marca-texto, a gente tem só caneta preta. Então, na hora que você for fazer um simulado, também é interessante você já fazer dessa forma para se acostumar a treinar pro Enem, certinho? Bom, vamos fazer aí um exemplo de leitura atenta dos textos motivadores. Nessa redação do Enem de 2015, um dos textos motivadores era essa imagem com as seguintes palavras: feminicídio, basta. Essa palavra foi uma palavra que me chamou a atenção e eu circulei lá na redação do Enem, né? Que é essa questão do feminicídio. Feminicídio é uma palavra, né, que indica o assassinato de mulheres por serem mulheres. Então, a violência contra a mulher é algo que está tão presente na nossa sociedade e persiste que é necessário a gente cunhar esse termo, né? Ser criado esse termo feminicídio para que a gente possa pensar, né, e discutir e abordar e entender melhor esse problema para justamente evitar que ele aconteça e combater, certo? Então, existe uma palavra para dizer, né, assassinato de mulheres por serem mulheres, e é feminicídio. E isso me chamou a atenção, eu fui lá e marquei. Agora, um detalhe importante, nessa redação, em todas as redações do Enem, tem vários textos motivadores, e cada pessoa, né, cada participante vai marcar as palavras que te chamam a atenção. Então, para mim, eu marquei essa palavra nesse texto, marquei outros dados, né, como eu vou mostrar para vocês também. Mas cada um marca aquilo que chamar a atenção, beleza? Não tem certo ou errado do que é importante. O que está nos textos motivadores é para ajudar. E aí a gente seleciona aquilo que você acha, né, que vai estar bom para o seu desenvolvimento, porque você planeja desenvolver, certo? Bom, então outro exemplo é em relação a dados, né? Nesse texto 1, né, dessa redação, estava escrito o seguinte, que nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Repara que esse texto tá cheio de dados, né? Tá cheio de números, tá cheio de estatísticas importantes para embasar algum argumento que você esteja pensando em colocar ali na redação, certo? Bom, e aí eu achei interessante, né? De todos esses dados, eu achei interessante esse número de 230% para exemplificar essa questão, né? Para embasar lá o argumento de que a violência está persistindo, né? Não só persistindo, como aumentando, o que é muito ruim, né? Então, esse dado, eu gosto muito também de usar dados relacionados à porcentagem, porque eles mostram em termos relativos, né? 230% mostra o quanto que aumentou, mais que triplicou, certo? Então, essa é uma dica também, mas você pode usar qualquer um desses dados aí que estão sendo apresentados, a depender daquilo que você quer expressar na sua redação, certo? Bom, lembrando aí também que esse negrito, né, que foi colocado é porque tá no computador, mas lá no Enem a gente tem que circular, marcar ou escrever de novo, escrever em algum lugar, no rascunho, é importante também, é uma alternativa. Bom, então a gente leu atentamente o tema, a gente leu atentamente os textos motivadores, né, sublinhando, circulando, escrevendo, né, reescrevendo, né, os dados, as informações interessantes. Daí, o que a gente vai fazer? Qual é o terceiro passo? Bom, a gente circulou,
mas a gente precisa selecionar aquilo, a gente circulou o que chamou a atenção, agora a gente precisa selecionar as informações a serem usadas na redação. Esse é um passo crucial, porque aquilo que a gente está sublinhando, circulando, é o que chama atenção. Mas agora, para planejar o texto, né, o coração é justamente essa questão de selecionar as informações que vão estar na redação. Então, a gente precisa esquematizar as ideias. A gente precisa aí pensar, poxa, no que eu aprendi em história, em filosofia, em geografia, o que eu vi num filme, o que eu ouvi numa música, alguma contextualização, né? O que você viu, né, em outros lugares, né, na nossa sociedade, que você pode trazer para a redação, que você acha que é importante desenvolver aquele argumento. E aí a gente precisa, a partir disso, a gente precisa selecionar, relacionar com o que estava ali nos textos motivadores que vocês acham que pode embasar e assim escrever um roteiro. Então a gente precisa esquematizar as ideias e escrever o seu roteiro. Esse passo ele é tão importante que eu não vou falar dele aqui especificamente nesse vídeo e vou no próximo vídeo abordar ele com um pouco mais de profundidade, tá bem? Com um exemplo. Mas eu já deixo aqui para vocês um esqueminha de roteiro para redação do Enem que a professora Vitória de Português do Pré fez e que pode ajudar bastante. Aí, ó, colocando o tema, colocando o problema, a tese, qual vai ser o argumento 1, qual vai ser o argumento 2, qual vai ser o intertexto 1, né? O intertexto é a contextualização, a citação, o que você vai usar para embasar, né? Algo que está de fora aí do seu argumento que você vai embasar. E o intertexto 2, né? A mesma coisa para o argumento 2. E aí também um roteirinho para proposta de intervenção. Aí eu, sem querer, já coloquei aí um exemplo, mas eu vou, no próximo vídeo, explicar melhor aí com o uso desse roteiro, né, a criação de um roteiro numa das propostas, certo? Com um exemplo. Bom, então a gente leu atentamente o tema, a gente leu atentamente os textos motivadores, sublinhando, circulando, a gente selecionou as informações a serem utilizadas na redação, esquematizando as ideias, escrevendo um roteiro. E aí, por fim, a gente vai fazer um rascunho da redação, mas isso é opcional, tem gente que gosta de fazer, tem gente que prefere não fazer para economizar tempo, por outros motivos. Mas, finalmente, a gente precisa, no final, escrever a redação oficial à caneta. Então, tem que reservar um tempo bom para isso, para escrever com uma letra legível. Aliás, essa questão da letra, né, de escrever à mão é muito importante. Hoje em dia, a gente tem escrito muito, né, digitado, né, na internet, no celular, em computador, coisas assim. E a gente precisa, para o Enem, se acostumar a escrever de fato à mão e não no computador, porque no computador a gente não tem a dimensão de quantas linhas a gente está usando. O corretor ajuda a gente na questão, né, de escrever certinho, sem erro de português. Então é muito importante escrever à mão, certo? Moda antiga, mas muito importante. Bom, e aí mais uma forma de enfatizar aí para vocês. É muito importante no simulado, no Enem, nas redações, né? No caso aqui tá com foco no Enem, a gente não pular etapas. Porque aí coloquei aí uns GIFs pra animar, assim, GIFs, na verdade não pra animar, né? Explicativos, talvez. Porque quando a gente pula alguma etapa, cara, a gente pode perder o controle do negócio. Então, se a gente não pular as etapas, a gente consegue administrar melhor o tempo. Certo? Então agora vem a dica de administração do tempo. É o seguinte, cada etapa dessas é importante, a gente não pode pular, porque se a gente pular uma dessas etapas aí, alguma coisa vai ficar capenga. Por exemplo, se eu não ler atentamente o tema, aí eu posso fugir do tema. Fugir do tema pode zerar a redação do Enem. Aliás, fugir do tema zera a redação do Enem. Então isso é um perigo, a gente tem que prestar atenção, tem que ler atentamente o tema. Os textos motivadores. Se a gente não lê atentamente os textos motivadores, a gente também pode desviar do tema. Então é importante dedicar um tempo para isso, para ler atentamente, e não simplesmente passar o olho. E aí eu sugiro um tempo aí de 15 minutos para essas duas atividades. Ler atentamente o tema, pegar cada palavra e pensar nela, e ler atentamente os textos motivadores, circulando o que vocês acham que pode ser usado na redação do Enem. Bom, beleza. Aí,
essa também, a parte do roteiro, de selecionar as informações que vão ser usadas, esquematizar as ideias, também deixo aí 15 minutos. Bom, esse esqueminha aí que eu coloquei, vocês podem treinar ele em casa. Na redação do Enem, vocês vão ter um rascunho, vão ter um espaço para colocar o roteiro de vocês. Então, o roteiro é basicamente escrever em tópicos, né? Os tópicos que vocês vão abordar. Então, 15 minutos para selecionar os tópicos, para pensar no que você aprendeu de outras matérias, ou de filme, música, enfim, coisas culturais que possam ser trazidas para a redação. Colocar isso no roteiro, né? Só o tópico. Uma ideia é colocar isso em 15 minutos para a gente começar a desenvolver. Aí sim, 30 minutos, gente, eu acho um tempo legal para a gente escrever, né, para dedicar a escrever a redação oficial à caneta. Se a gente, é importante cada um também ver o quanto tempo demora para escrever, né, o quanto tempo leva para escrever uma redação de 30 linhas com uma letra legível, com uma letra legal. É bom cada um ver o seu tempo em relação a isso. Porque aí, olha, se você vê, eu consigo escrever legal em 20 minutos, não, eu preciso de mais tempo, aí você vai adequando, né? Nada do que eu tô colocando aqui, né, dessa coisa de administração do tempo é fixo. Vocês podem ver com vocês, eu preciso de mais tempo para isso, um pouco menos para aquilo. É muito pessoal. Mas o que é importante, né, da gente, qual é o parâmetro que a gente deve seguir? A gente, por exemplo, precisa ter a redação legível, porque, por exemplo, se você precisa de meia hora e você tem só 20 minutos para escrever porque não conseguiu administrar o tempo ali por algum motivo, daí a letra pode ficar não legível, aí o corretor não vai entender e aí não adiantou tanto o planejamento feito, certo? Então é legal a gente treinar todo esse planejamento, todas essas etapas, ver, né, a cada vez que a gente tenta de novo, cada vez que a gente faz uma redação, a gente vê o quanto que a gente está levando de tempo para cada ponto, para ir aprimorando e melhorando, tá certo? Bom, então por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E não percam no próximo vídeo o exemplo de roteiro, como fazer o roteiro para a redação do Enem. Um beijo!